Fala, meus alunos do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de diagramas lógicos. Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1 diz o seguinte: se todo A é B e nenhum B é C, é possível concluir corretamente que... Olha só, temos aqui algumas proposições onde tem a ideia do todo, do nenhum. Então, para eu resolver e chegar a uma conclusão correta a partir desse quantificador, né, do todo e do nenhum, eu preciso realizar alguns desenhos. Como é que fica esses desenhos? Vou trazer aqui, ó. Trazendo aqui essa parte, esses desenhos, é o que eu vou utilizar para fazer o argumento correto de tipo de questões relacionadas a diagramas. Toda vez que vier o todo, alguma coisa, eu vou utilizar o diagrama nesse estilo de figura, né? Um diagrama menor, uma bolinha menor e outra maior. Sempre vou ter o conjunto A dentro de um conjunto B. Então, vou desenhar desse jeito. Já para o algum, quando vier lá uma proposição categórica, né, com algum, eu vou ter aqui uma interseção, ó, que existe elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, né? São dois conjuntos que possuem uma parte dos elementos em comum. Vai ser essa partezinha aqui, ó, a parte em comum. E já quando a proposição vier falando que é o nenhum, eu vou desenhar dois diagramas. Agora, perceba que não vai ter interseção entre os elementos, tanto de A como de B. Então, vamos lá, vamos representar aqui, ó, referente à questão de número 1. Eu tenho lá, todo A é B. Toda vez que vier o todo, eu já sei que eu vou desenhar um ciclo menor, um diagrama menor, e eu vou ter outro maior. Esse A sempre será o próximo, né? O diagrama menor, que eu vou representar aqui como sendo A, ele será o que vem próximo ao todo. E o maior é o que fica mais distante. Então, esse aqui é o B. Pronto. E aqui eu tenho nenhum, ó. Nenhum B é C. Então, se é nenhum, eu desenho lá dois diagramas. Tá aqui, ó. Nenhum B é C. Pronto. Tá aqui. Como é que eu faço para ter uma conclusão válida? Agora, para fazer uma conclusão válida, uma conclusão correta, eu verifico qual dos dois conjuntos aqui, ó, vai se repetir. O conjunto que está se repetindo aqui, que conjunto é? Conjunto B. Tem o conjunto B aqui e o conjunto B aqui. Então, eu desenho o conjunto B. Tá aqui o conjunto B. Pronto. E agora é só adicionar os que faltam. Falta o A está dentro do B, ó. Tá aqui o conjunto A. E aqui está o conjunto C, ó. Tá aqui o conjunto C. A partir de agora, é só ler com calma o que vai dar correto, né? A alternativa que vai dar correto. Então, fazendo aqui a leitura de cada item, eu percebo o seguinte: nenhum B é A. Observa aqui, ó, que existe o valor do B, ó, aqui dentro do A. Se todo A é B, é porque existe elementos que são B, que também é A. Então, ele disse aqui que é nenhum. Então, existe B que é A. Então, não é nenhum. Existe. Então, esse item está errado. Na letra B, ó, nenhum A é C. Realmente, ó, não existe nenhuma interseção aqui, ó, entre A e C. Então, a resposta correta é a letra B. Analisando as demais. Todo A é C, ó. Todo A é C. Não existe elementos de A em C. Todo C é B. Também não existe, ó, elementos de C e B. Então, nenhum B é C e, da mesma forma, nenhum C é B. Eles são comutativos, né? Posso trocar de lugar quando for a ideia do nenhum. E todo B é A. Observa aqui, ó, ele está dizendo que todos os elementos que estão em B é A. Existe B aqui, ó, que não é A. Então, por isso que a letra E está errado. Isso aqui existe, né? Na verdade, existe B aqui que não é A. Ele colocou que todo B é A. Então, a única resposta correta é a letra B. Fazer mais uma, né? Questão agora de número 2. Questão de número 2, ó, diz o seguinte. Analisa as afirmativas abaixo. Todo A é B. Então, já sei aqui, ó, representado ao diagrama do todo, eu faço um ciclo menor e outro maior. Quem é que vai ser o menor? É o que está perto do todo, ó. Então, todo A é B. Tá aqui, ó, todo A é B. Representei. Tá certo. O segundo item, né? Todo C é B. Tá aqui, todo C é B. A minha representação gráfica é desse jeito, ó. O C
e o B. O C é que está próximo ao todo, ó. O C é que está próximo ao todo, então o C é o conjunto menor. E eu tenho aqui o algum, ó. Algum C é A. Então, se é o algum, eu tenho que desenhar meus diagramas, ó, com interseção. Tá aqui o C e tá aqui o A. Observe que tá aqui os elementos que tá em C e A ao mesmo tempo, que eles lá que algum C é A. Beleza, agora o que é que eu tenho que fazer? Minha conclusão. Então, tenho que fazer aqui, ó, a conclusão e observando que ele quer a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Eu vou fazer aqui a conclusão para a gente analisar cada item dessa questão de número 2. Então, eu observo aqui, ó, é o que se repete. Qual é o conjunto que se repete aqui? Eu posso pegar aqui e começar pelo B. Trouxe aqui o conjunto B, ó. Tá aqui o conjunto B. Agora eu tenho o A e tenho o C, ó. Observe que eu tenho um A e tenho um C, e aqui eu também tenho o A e tenho um C, ó. Observe que existe elemento que está em A e C ao mesmo tempo. Então, trazendo esse conjunto para cá, fica assim, a representação gráfica. Trouxe o conjunto A, vamos dizer que eu coloquei aqui o valor do conjunto A, trouxe o conjunto C, está aqui o conjunto C, só que existe, ó, ele disse no comando da questão que algum C é A. É a mesma coisa de eu dizer que existe A que é C. Está aqui, ó, a interseção entre eles, o A que é C. Agora é ler as minhas alternativas. Vamos ler as minhas alternativas. Pode haver B, tá aqui, ó, pode haver B que não é C. Pode haver B, ó, pode haver B que não é C. Então, analisando aqui, verifico que pode haver B que realmente não é C, ó. Aqui existe um B que não é C. Então, esse item é o quê? Correto. Lembrando que ele quer a incorreta. Aqui, pode haver C que é A. Pode haver C que é A. Tá aqui, ó. Pode haver C que é A. Realmente é a interseção, né? Que se existe algum A que é C, então pode haver C que é A. Então esse item também está correto, né? Eu estou procurando a incorreta. Agora aqui, a letra C. Nenhum B é C. Observa aqui, ó. Nenhum B é C. Observe que existe B que é C. Ó. Tá aqui, ó. Existe B que é C. Ele está dizendo lá que nenhum B é C. Então, existe pelo menos um C aqui, ó, que também é B. Existe C que é B, então isso é a incorreta. Ele queria a incorreta. Na letra D, pode haver B que não é A. Pode haver B, ó. Pode haver B aqui também, ó, que não é A. Realmente pode haver B que é A, que é aqui dentro, mas pode haver B que não é A. Então esse item ele está certo também, só que ele quer a incorreta. Esse item está certo. A única incorreta é a letra C. E aqui na letra E, pode haver C que não é A. Pode haver C, ó. Pode haver C, está aqui, ó. Realmente pode haver C que não é A. Existe C que é A, que aqui é a minha interseção, mas também pode haver C que não é A. Então a resposta correta é a letra B. Questãozinha de número 3, ó. Questãozinha de número 3, questãozinha da prova aplicada à Polícia Militar da Paraíba. E ele diz o seguinte: considere verdadeiras seguintes afirmativas, né? Afirmações. Todo professor é formado, ó. Tem aqui o todo e tem o nenhum, ó. Nenhum formado é estrangeiro. Então, todo sempre eu vou desenhar nesse sentido, ó. Vou ter um desenho menor, um diagrama menor dentro de um maior. Quem é o menor? É o que está próximo ao todo, ó. Tá aqui, ó. Todo professor. Vou chamar professor de letra P. E agora, formado. Formado é o maior. Vou chamar de F. Agora tenho nenhum formado é estrangeiro. Nenhum a gente sabe que é representado como sendo dois diagramas. Um não tem interseção com o outro. Então eu tenho aqui o formado, ó, estrangeiro. Formado estrangeiro. Lembrando que o diagrama do nenhum é comutativo. Posso colocar estrangeiro aqui, posso colocar formato aqui. Cuidado só para não colocar aqui o todo, né? Não é comutativo. O todo não é comutativo. Não posso pegar o valor do F, colocar aqui, trocar com P. Então isso aqui é uma conclusão incorreta. Relacionada ao algum e ao nenhum, eu posso fazer a comutatividade. Beleza. Agora a conclusão. Então que ele pede nessa minha questão, ó, assinalar a alternativa correta. Então, para eu assinalar a alternativa correta, eu tenho que fazer uma conclusão válida. Observa o seguinte, eu vou ter que verificar
qual dos conjuntos se repete. Ó. Observe que eu tenho um F. É o mesmo conjunto. Ó. É o mesmo conjunto. Está aqui meu F. Coloquei o valor do meu F. Observa que eu tenho o valor do P aqui dentro do F. Está aqui, ó, o valor do P dentro do F. E que não existe elementos, ó, entre F e E. Está aqui, ó. Coloquei. Pronto. A partir do momento que eu fiz a conclusão das duas proposições, né, das duas afirmações que ele colocou aqui, das duas premissas, agora é só analisar as alternativas. Vou analisar item por item até encontrar a resposta correta. Aqui, ó, algum professor estrangeiro. Vou olhar aqui, ó, algum professor, tá aqui o diagrama do professor. Existe interseção entre professor e estrangeiro? Não, aqui não existe. Então esse item está errado. Todo formado é professor. Está dizendo que toda pessoa que é formado é professor. Não, observa aqui, ó, que eu tenho pessoas que é formada que não é professor. Todo professor é formado. Agora eu não posso garantir que todo formado é professor. Então esse item também está errado. Agora na letra C. Na letra C ele vai dizer, referente agora ao nenhum. Nenhum professor é estrangeiro. Está aqui o professor, o conjunto professor, e está aqui o estrangeiro. Observa que realmente não tem nenhuma interseção. Não existe nenhum professor que é estrangeiro. Então, a resposta correta, letra C. Na letra D, todo professor é estrangeiro. Ó. Todo professor, está aqui é o professor e estrangeiro. Observe que não existe nenhuma interseção entre professor e estrangeiro nos dois diagramas. Então, isso também está errado. Resposta correta, letra C. Questão de número 4. Questão de número 4 também é uma questãozinha aplicada à prova da Polícia Militar do Estado da Paraíba, do ano 2018, e diz o seguinte: se é verdade que algumas crianças são paulistas, tenho aqui já o algumas crianças são paulistas, e que nenhum atleta é paulista, então é necessariamente verdade. Então ele quer uma verdade a partir da junção dessas duas informações que ele deu. Então eu tenho aqui o alguma. Então o desenho do alguma está aqui, ó, alguma. Vou fazer dois diagramas, um com interseção ao outro. Tenho aqui crianças, ó. Criança eu vou chamar de C e paulistas, né? Tenho crianças e tenho paulistas. Então vou colocar aqui de P. E ele diz lá, nenhum atleta. Então o desenho do nenhum está aqui, ó. Nenhum é dois diagramas sem interseção um com o outro. Atleta, chamei aqui, ó, nenhum atleta é paulista. Então chamei aqui paulista. Pronto. A partir dessa informação, agora eu quero uma conclusão válida. Então, através dos diagramas, ó, eu vou observar qual o conjunto que se repete. Então, eu tenho aqui o P e tenho aqui o P, ó, que é paulista. Aqui, ó, P é paulista. Então, o que está se repetindo é o valor do conjunto paulista. Está aqui P. Observa aqui que eu vou fazer interseção com C. Ó. Interseção com C. Pronto. E agora, observa aqui, ó, que o A é que não tem nenhum elemento com o P, né? O atleta não tem nenhuma relação com o valor paulista. Então, eu posso colocar aqui, ó, o valor do A. Tá aqui o valor do A, que realmente não tem informação com paulista. Mas essa minha questão, ela pode ser representada nessa conclusão também, ó, que também é válida. Observa o seguinte, que eu tenho aqui o valor de P, tá aqui o meu valor de P, tá aqui meu valor de C, que realmente algumas crianças são paulistas, tá aqui, ó, a primeira informação, e eu posso representar assim também, ó, relacionado ao nenhum. Então, coloco aqui o valor do A, que algum atleta não é paulista. Observa o seguinte, que também deu para eu fazer o desenho, ó, que não existe nenhum atleta que é paulista. Aqui eu fiz o desenho porque a minha questão, ele pede uma garantia, ele pede uma certeza, ele diz lá, necessariamente verdade. Então, para ser necessariamente verdade, eu tenho que analisar esses dois gráficos referentes a essa minha questão. Então, vamos analisar. Na letra A, alguma criança é atleta? Está aqui, ó, criança, e está aqui atleta. Observe que não existe criança que é atleta. Mas, professor, nessa questão aqui, ó, existe criança que é atleta. Está aqui. Mas ele quer necessariamente verdade. Então, para ser verdade, eu tenho que
ter nos dois desenhos, né? Tanto para esse desenho como para esse desenho. Então, necessariamente verdade só para esse desenho. Mas aqui está dizendo que não existe nenhuma criança, né, que é atleta. Não existe criança que é atleta. Então, por isso que esse item está errado. Agora a letra B, ó. Alguma criança não é atleta. Então, alguma criança, ó, tá aqui, ó, alguma criança, tá aqui, criança, realmente não é atleta. E tá aqui, ó, alguma criança que não é atleta. Criança que não é atleta tá aqui e criança que não é atleta tá aqui. Então, a resposta correta, a banca considerou como sendo a letra B. A letra C, ó, nenhuma criança é atleta. Nessa informação aqui, realmente, nenhuma criança é atleta. Mas aqui, ó, pode existir criança que é atleta. Então, eu quero que seja necessariamente verdade. Para ser necessariamente verdade, tem que estar correto nos dois desenhos. Na letra D, algum atleta é criança. Tá aqui, ó, vou olhar para atleta, tá aqui atleta e tá aqui criança. Atleta e criança. Observa que é a mesma, se você observar, essa mesma informação aqui, ó, é idêntica. Atleta com criança. Alguma criança é atleta é a mesma coisa de eu dizer algum atleta é criança. Então, nessa informação aqui, ó, não existe atleta que é criança. E não existe criança que é atleta. Por isso que esse item também está errado. A única resposta correta é a letra B. Questão de número 5, da Polícia Civil de Espírito Santo. Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Olha, eu tenho aqui o alguma e tenho um tudo. Então, já sei como é que vai se comportar meus diagramas. Ó. Tem um alguma e tem um tudo. Fazendo aqui o alguma. O alguma, sabemos que tem interseção, né? Alguma candidata, chamada de C, é médica. Tá aqui. E a outra, tudo. Então, se é o tudo, o diagrama é esse desenho, né? Onde eu tenho candidata o desenho menor, o diagrama menor, e formada, tá aqui, o maior. Agora é conclusão. Conclusão que ele perde lá, né? Assim sendo, das opções abaixo, a única verdadeira é. Então eu tenho que observar qual dos conjuntos se repete. Conjunto C, ó. Então trouxe para cá meu conjunto C, coloquei aqui. Observa que eu vou fazer agora o conjunto M, trazendo para cá o valor do conjunto M, ó, interseção, né, com o C, e agora o tudo, ó, que é o F. Então o F eu faço nesse formato, ó, tá aqui, ó, o valor de F. Então esse meu desenho é uma conclusão válida para essa minha premissas, né, com alguma candidata é médica e com toda candidata é formada. Agora é observar as alternativas. Vou ler cada alternativa e ver qual a única verdadeira. A letra A, alguma candidata é médica, tá aqui, ó, alguma candidata médica não é formada. Então eu tenho que observar aonde tem a candidata médica, tá aqui, ó, candidata que é médica, tá aqui a candidata que é médica, e ele diz lá que não é formada, ó, não é formada. Observa que todas as candidatas médicas aqui, ó, tem que ser formada, porque o conjunto de formada aqui, quem é candidata e quem é médica, realmente é formada, que está dentro do conjunto maior. Então, esse item, letra A, está errada por causa desse não. Na letra B diz o seguinte, alguma candidata não médica. Então, vou olhar para candidata não médica. Tá aqui, ó. Essa aqui é a candidata médica, que é a interseção entre candidata e médica. As candidatas não médicas, tá aqui, ó, candidata não médica. Tá aqui, candidata não médica. Diz lá, não é formada. Observa também, as candidatas médica e as candidatas também não médica, elas são formadas, ó, porque o conjunto aqui de candidata está dentro do conjunto formada. Então, por isso, esse item está errado. Na letra C diz o seguinte, alguma candidata formada, vou olhar aqui para as candidatas formadas, aquelas que eu estava observando, ó, é médica. Realmente, tem aqui as candidatas que não é médica, mas eu tenho também a candidata formada que é médica. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Consigo concluir que a única verdadeira é letra C. Agora, toda candidata médica não é formada. Ó. Toda candidata médica, vou olhar lá para toda candidata médica. Tá aqui, ó, toda candidata médica, né? Essa aqui, ó, toda candidata
médica. Tá aqui, candidata e médica. Ele diz lá, não é formada, observa lá, não é formada, não. Tá errado por causa do não. Então, toda candidata médica é o quê? É formada, porque essa minha interseção está dentro do conjunto formada. Toda candidata formada é médica. Observa que eu tenho aqui candidata formada. Candidata formada, observa lá que existe algumas que não é médica. Ele afirma aqui na letra E, esse aqui está errado, esse aqui também está errado. Toda candidata formada é médica. Observe que eu tenho candidata formada aqui, ó, que não é médica. Então a única resposta correta é a letra C. Questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte: em determinado município, alguns médicos são professores. Já tenho aqui, ó, meu quantificador, alguns, né? Alguns médicos são professores. E todo professor, tá aqui, todo professor é funcionário público. Sendo assim, é correto afirmar. Então, ele quer uma afirmação correta de acordo com essas minhas premissas, né? Tenho aqui, ó, o alguns, então o desenho do alguns eu já sei que é representado desse jeito, ó, a interseção. Aqui eu tenho médico, vou chamar de M, e aqui eu tenho professor, eu vou chamar de P. E aqui é o todo, ó. Tá aqui o todo, já sei representar, que é um diagrama menor dentro do maior. Aqui eu tenho um professor e aqui eu tenho um funcionário público, ó. Vou chamar de FP. E ele quer uma correta. Como ele quer uma correta, agora é só desenhar minha conclusão. Observe que eu tenho P aqui e tenho P aqui, ó. Então eu desenho o valor do meu P, tá aqui o meu valor do meu P. Posso pegar aqui o funcionário público ou posso pegar meu M, né, que é meus médicos. Então vou pegar aqui, ó, o conjunto M. Tá aqui, pegou o conjunto M. E agora eu pego o conjunto do funcionário público, ó. Dentro vai estar meu professores, meu P, meus professores. Tá aqui, ó. Pegando tudo. Então tá aqui meu funcionário público. Beleza. Agora o que é que eu tenho que fazer? Analisar com calma cada alternativa. Vou analisar cada alternativa. Analisando aqui, ó. Todo funcionário público é médico. Vou olhar para o conjunto de funcionário público para saber se todos eles é médico, ó. Então, funcionário público. Observe que tudo isso aqui é funcionário público, ó. Tá aqui. Todo funcionário público é médico? Não. Existe funcionário público que é médico. E existe funcionário público, ó, que é professor e que é médico. Posso ter essas minhas conclusões, certo? Então, esse item está errado, porque não é todo funcionário público. Agora, na letra B, todo médico é funcionário público. Então, vou olhar para o conjunto dos médicos. Tá aqui, o conjunto dos médicos, todo esse aqui. Observe que eu tenho um médico aqui, tenho um médico aqui e tenho um médico aqui. Observe que é todo médico que é funcionário público? Não. Tem um médico aqui que nem é funcionário público, nem é professor. Então, esse item está errado. Agora, não existe, né? Está dizendo lá que não existe funcionário público que é médico. Então, vou analisar referente agora o conjunto de funcionário público. Está aqui, ó, funcionário público. E ele está dizendo lá que não existe funcionário público que é médico. Está aqui, ó, funcionário público que é médico. Existe ou não existe? Realmente existe. Então, esse item está errado. Existe funcionário público que é médico. Agora, na letra D. Na letra D está dizendo o seguinte: não existe médico. Então, vou olhar lá para o conjunto de médico. Está aqui, ó, conjunto de médico que não é, está dizendo lá, não existe médico que é funcionário público. Observa lá que eu tenho médico que é funcionário público, ó. Existe, ele está dizendo que não existe. Então, esse item está errado. Na letra E, existe funcionário público que não é médico. Vamos olhar lá agora para o funcionário público. Está aqui, ó, funcionário público é todo o conjunto maior. E ele está dizendo lá que não é médico. Realmente está aqui, ó. Funcionário público não é médico, funcionário público não é médico, funcionário público não é médico. Inclusive esse aqui, ó. Esse aqui também é funcionário público que não é médico. É funcionário público que é professor e que não é médico. Então a resposta correta é a letra E. Questão de número 7. Questão de número 7 diz o seguinte: considere que as seguintes premissas são verdadeiras, né? Então vou ter aqui algumas informações e ele já pede para considerar como sendo verdadeira. Todo bombeiro sabe nadar, Geraldo é contador e alguns contadores sabem nadar. Observe que eu tenho aqui meus quantificadores, né? Tenho todos, tenho alguns. E tenho aqui um elemento dentro do conjunto contador. Como é que fica representando graficamente? Tenho aqui o desenho todo, ó. Pegar aqui o todo. Sabemos que é um conjunto menor dentro de um maior. Então, tudo, ó. Primeiro eu coloco aqui o bombeiro, é o menor. Então, tá aqui, eu vou chamar de B, que é meu bombeiro.
E o N eu vou chamar de nadar, que é o conjunto maior. Beleza. Geraldo é um contador, ó. Então eu vou ter aqui um conjunto que é contador, tá aqui o conjunto é contador, e vou colocar apenas um elemento, tá aqui apenas um elemento que eu vou chamar de G, que é meu amigo Geraldo. Pronto, e agora eu tenho o algum, ó, representando agora o algum. Tenho aqui o algum, que é o diagrama com interseção com outro, algum contadores, tá aqui o contadores, conjunto contadores, sabe nadar. Pronto, agora é fazer a minha análise referente à minha conclusão. Fazendo aqui a conclusão. De acordo com essas premissas, é correto concluir que, né? Correto afirmar. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu olho para cá, para os diagramas, observe que eu tenho nadar aqui e tenho um contador, tenho dois contadores. O único que está de fora aqui é meu bombeiro, né, que só tem um. Então posso pegar logo esses dois, o valor da interseção, ou eu posso pegar só o valor nadar, né? Então posso pegar, começar qualquer um dos dois, né? Contador, nadar. Vou pegar aqui, ó, o valor do nadar. Então vou pegar aqui o diagrama do nadar, tá aqui a nadar, é o maior, tá aqui meu valor de B, tá aqui o valor de C, ó, que vai representar referente ao meu nadar. Então o diagrama do C está aqui, ó, do C, que é meu contador. Observa que o contador existe uma interseção com nadar. Tá aqui, ó, o contador existe interseção com nadar. Coloquei aqui, ó, interseção com nadar. Esse daqui é um desenho válido, mas eu posso pegar aqui, ó, um contador com o valor do bombeiro, contador com o valor do bombeiro, ou posso representar desse jeito, ó. Esse é o estilo de questão que eu tenho que desenhar, realizar dois desenhos, né? Então vou colocar esse daqui, vou fazer o outro aqui embaixo, ó, fazer o outro aqui embaixo, ou esse outro desenho, onde eu vou ter o conjunto de nadar, vou ter o meu conjunto de bombeiro, ó, conjunto de bombeiro, conjunto de nadar, e aqui eu vou ter o conjunto, ó, interseção do contador. Tá aqui, conjunto de interseção do contador. A minha questão, o comando da questão não me disse nada relacionado ao bombeiro, então eu posso ter dois desenhos gráficos. Posso ter esse daqui sem interseção, né, bombeiro com contador, ou posso ter esse aqui, ó, a interseção bombeiro com o contador. Então agora, ó, falta só colocar meu amigo Geraldo. Então Geraldo está dentro do contador. Então observa que Geraldo pode estar aqui, ó, somente contador. Geraldo pode ser nadador ou contador, sem ser bombeiro. Geraldo pode estar aqui, ó, sendo bombeiro, contador e nadador. Geraldo pode estar aqui, ó, nadador, contador. E Geraldo pode ser aqui, ó, somente, como ele colocou, como sendo meu contador. Então essas são as possibilidades para meu amigo Geraldo. Agora é só analisar. Ele pergunta lá, Geraldo é bombeiro? Observa o seguinte, Geraldo é bombeiro? Ó, não necessariamente. Nesse desenho aqui, Geraldo pode ser bombeiro. Mas aqui, ó, Geraldo não pode ser bombeiro. Então esse item está errado. Só posso garantir quando estiver presente nos dois desenhos. Aí sim, é uma certeza. Aqui é apenas uma possibilidade. Aqui, para ser correto, eu poderia colocar Geraldo pode ser bombeiro? Pode sim ser bombeiro. Geraldo não pode ser bombeiro? Também estaria correto. Entendeu? Mas aqui ele fez uma afirmação. Aqui ele deu uma certeza. Geraldo não é certo ser bombeiro. Beleza. Agora na letra B. Existem bombeiros que são contadores, ó. Vou olhar agora para o conjunto de bombeiros, tá aqui o conjunto de bombeiros, e eu vejo lá que ele pergunta que são contadores. Observe o seguinte, nesse meu desenho, ó, não é uma garantia. Não existe bombeiro que são contadores. Nesse aqui existe bombeiro que são contadores. Já nesse aqui não existe. Então isso aqui não é certeza. Isso aqui é uma possibilidade. Então isso aqui está errado. Na letra C. Letra C, ó, diz o seguinte: todo contador que também é bombeiro sabe nadar. Agora sim, eu tenho que analisar referente a o contador, o diagrama do contador, tá aqui, ó, o contador. Observa que o contador aqui realmente ele sabe nadar, e observa aqui, ó, que o contador também ele sabe nadar. E todo contador que também é bombeiro, que ele está dizendo, ele está afirmando, ó, todo contador que também é bombeiro sabe nadar. Nesse daqui ele não é bombeiro, mas nesse aqui ele é bombeiro. Então todo contador que é bombeiro realmente sabe nadar. Isso aqui é uma certeza, porque ele disse:
todo contador que tá aqui, ó, que é bombeiro, realmente sabe nadar. Tá aqui, resposta correta, letra C. Na letra D, Geraldo não sabe nadar. Observe que ele fez, ele colocou, né? Geraldo não sabe nadar. Observe o seguinte, que Geraldo aqui, ó, ele sabe nadar. Observe que Geraldo sabe nadar e observe aqui que Geraldo sabe nadar. E ele disse lá que Geraldo não sabe nadar. Eu tenho uma garantia que Geraldo sabe nadar e Geraldo sabe nadar, porque ele é contador. Então, o Geraldo, ele pode saber nadar, beleza? Então, ele disse aqui que ele não sabe nadar. Ele pode sim saber nadar, ok? Por isso que esse item está errado. Aqui, o alguns, né? Na letra E. Alguns contadores que sabem nadar. Então, eu tenho que observar os contadores, ó, que sabem nadar. Contadores está aqui, ó, que sabem nadar. E contadores que sabem nadar. Tá aqui, contadores que sabem nadar. Também são bombeiros? Não necessariamente, ó. Não necessariamente, porque os contadores que sabem nadar, nesse diagrama aqui, ele não é bombeiro. Por isso que esse item está errado. Resposta correta é a letra C. Questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte, ó, se todo funcionário público é concursado, já estou vendo aqui o quantificador, né? Tudo. Funcionário público é concursado e nenhum concursado é autônomo. Então, é correto afirmar que. Então, eu tenho um todo e tenho nenhum. Ó. Então, faço lá o desenho do todo, um diagrama dentro do outro. Tá aqui, o menor é o funcionário público, ó. Tá aqui, próximo ao todo é o funcionário público e distante do todo é o concursado. Vou chamar de C. Funcionário público FP. E aqui eu chamei de C. Beleza. Agora aqui, ó, nenhum concursado é autônomo. Então, o desenho do nenhum tá aqui, ó. Nenhum concursado, vou chamar de C, é autônomo. Agora é só analisar a conclusão, ó, que ele pede lá. É correto afirmar. Agora é só pegar o que se repete, é o conjunto referente ao concursado, ó. Tem um concursado nas duas premissas, tá aqui o concursado. Aqui eu vou ter agora referente ao funcionário público, tá aqui o funcionário público. Funcionário público é o que está dentro referente ao concursado. E aqui, ó, eu não tenho nenhuma relação, nenhuma interseção concursado com o meu autônomo. Então, tá aqui. Então, esse é meu desenho que eu vou analisar minhas alternativas. Então, na alternativa letra A, diz o seguinte, ó, todo concursado é funcionário público. Então, vou analisar o conjunto concursado, tá aqui, ó, o conjunto concursado, e ele diz lá que todo concursado é funcionário público. Observa lá que eu tenho concursado aqui, ó, que não é funcionário público. Ele disse na letra A que todos ele é funcionário público. Não é tudo. Existe aqui, ó, pelo menos um que não é funcionário público. Por isso que esse item está errado. Na letra B, nenhum concursado, ó. Então vou analisar agora concursado, tá aqui, ó, concursado é funcionário público. Observe que existe concursado, ó, que é funcionário público. Então esse concursado que está dentro aqui de funcionário público, ó, existe pelo menos um. Ele disse lá que é o nenhum. Então esse item está errado. Na letra C, todo autônomo. Então, vou olhar para o conjunto autônomo. Tá aqui, ó, o conjunto autônomo é concursado. Observa lá que não existe nenhuma relação, nenhuma interseção autônomo com um concursado. Então, não é tudo, é nenhum. Nenhum autônomo é concursado. Resposta errada. Na letra D, nenhum funcionário público. Então, vou olhar lá para o funcionário público. Tá aqui, ó, funcionário público. Esse conjunto é autônomo, realmente. Não existe nenhuma relação, nenhuma interseção, ó, funcionário público com autônomo. Resposta correta, letra D. Agora, todo funcionário público é autônomo. Tá aqui, ó. Todo funcionário público é autônomo. Realmente não existe nenhuma relação, nenhuma interseção funcionário público com autônomo. Então, não é tudo, é nenhum. Resposta correta, letra D. Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte: considere como verdadeiras as seguintes afirmativas, né? Então, vou considerar aqui como sendo verdadeiras. Todo A é B, todo A também é B, tá aqui, ó. Pelo menos um A também é B e o algum C não é B. Esse pelo menos um, ó, pelo menos um vai dar a ideia, né? Inclusive ele é sinônimo do algum. Então, o meu diagrama também será o meu algum. Pelo menos um existe ou A, né? A
A também é C, isso dá uma ideia de algum. Então, beleza. Então, vou desenhar agora primeiro o todo, ó. Tá aqui, todo A é B. Tá aqui, ó. Todo A menor é B. Beleza. Agora, eu vou fazer o 2, né? Pelo menos um A é B, também é C. Tá aqui, é o existe, né? É o existe. É o algum. Tá aqui, ó. Observa que eu tenho aqui o conjunto A, tem um conjunto C, e ele diz lá, pelo menos um A é C. Tá aqui, ó, pelo menos um A é C. E o item 3, algum C não é B. Então, é uma interseção também, o algum, ó, tá aqui, ó. Aqui é o conjunto C e aqui é o meu conjunto B. Observa o seguinte, que ele diz lá que algum C não é B. Tá aqui meu algum C que não é B. Agora, fazer a conclusão. Pode-se deduzir o seguinte, ó. Pode-se deduzir o seguinte. Então, vou fazer a minha conclusão válida referente ao que foi dado. Tem um conjunto A, tem um conjunto A, tem um conjunto B e tem um conjunto C. Ó. Então, vou fazer aqui, pegar logo o conjunto A. Peguei aqui o conjunto A. Beleza. Observa que A está dentro de B. Então, peguei aqui meu valor do B. Beleza. E agora, ó, observa que eu vou ter, referente ao valor do A, interseção com C. Ó. A interseção com C. Então, tá aqui, ó. A interseção com C. Esse é meu conjunto C. E observa que o C também faz uma interseção com B. Ó. Tá aqui, o B interseção com C e o A interseção com o C. Então, tá todos as três afirmativas que ele deu, né? Todo A é B, tá aqui, ó, todo A é o conjunto A dentro do conjunto B. Tá? Essa minha informação, o A interseção com C, tá aqui, ó. O valor dos elementos que ele diz lá, né? Pelo menos um A, tá aqui, ó. Pelo menos um A é C. Garantir aqui a segunda afirmativa, né? A terceira afirmativa, existe C que não é B. Tá aqui, ó. Existe C que não é B. Existe C que não é B. Mas também existe, ó, se você observar, por causa do A, então vai existir C que é B. Posso concluir isso, ó. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Analisando as alternativas, pode deduzir que todo A também é C. Vou analisar aqui, ó, todo conjunto A também é C. Observa que eu tenho um A aqui, ó, que não é C. Existe A aqui, ó, existe A que é C, mas não é todo A. Então, não posso garantir isso. Existe, não é todo. Ok. Agora, na letra B. Letra B. Algum B também é C. Já até coloquei aqui, ó. Algum B realmente também é C. Existe B que é C. Resposta correta, letra B. Agora, todo C também é B, ó. Então, todo C é B. Observa que eu tenho C aqui, que nem é A e nem é B. Todo C é B? Não. Existe B que é C. Existe C que é B. Tá aqui, existe B que é C. E também existe C, ó, que é A. Da mesma forma que existe A que é C, existe C que é A. Não é tudo C. Aqui existe C que é B. Resposta errada. Todo B também é C. A gente viu aqui, ó. Todo B é C? Não. Existe B que não é C. Existe B que não é C. Tanto esse B como esse B também aqui, ó, que não é C. Então, isso aqui não é todo B. Então, existe algum B que não é C. Agora, nenhum C também é B. Está dizendo que nenhum C também não é B. Observe que existe C que é B. A gente já viu aqui, inclusive, a resposta correta, né? Que é algum B é C. Não é nenhum. É algum B também é C. Resposta correta é a letra B. Questão de número 10. Questão de número 10 diz o seguinte. Em um determinado circo, todo palhaço é ator. Tá aqui, ó. Todo palhaço é ator. Já estou vendo que eu tenho aqui meu quantificador. Todo, certo? E existe, tá aqui, ó, existe pelo menos um acrobata que é palhaço. Então, eu tenho aqui o existe. Então, para eu fazer uma conclusão verdadeira, então eu tenho que juntar essas duas informações. Então, todo palhaço é ator. Então, vou chamar aqui todo palhaço, se é todo. Meu desenho de diagrama é desse sentido. Tem um pequeno, uma bolinha pequena, uma bolinha maior, né? Tá? Aqui é o P de palhaço. E aqui, ó, vou chamar de AT de ator. Para não confundir também com outro, ó, que também é com A, que meu acrobata. Pronto, ele está dizendo aqui existe. Se existe, ó, tá aqui meu desenho do existe. Meu desenho do existe. Existe a acrobata que é palhaço, vou chamar de AC.
e que é palhaço. Ó. Observa que meu conjunto em comum nas duas informações é palhaço. Então eu pego aqui meu diagrama do palhaço, coloquei meu diagrama do palhaço, coloquei aqui ó, o diagrama referente ao ator, que é o diagrama maior, tá aqui é o ator. Pronto. E agora eu faço uma interseção, ó, palhaço com acrobata. Fiz aqui a minha interseção, ó, palhaço com acrobata. Pronto, chamei aqui acrobata. Beleza. É parecido muito com o desenho que a gente fez agora há pouco, ó. Existe aqui, ó, acrobata que é ator, existe acrobata que é palhaço, existe aqui ó, acrobata que nem é ator, que nem é palhaço, existe ator aqui ó, que nem é palhaço e também não é acrobata, existe palhaço aqui ó, que é ator, existe palhaço que não é acrobata. Então todas essas minhas informações aqui são corretas. Agora eu vou analisar as alternativas para saber a qual é verdadeira, né? Qual é a verdadeira? Então eu vou perguntar aqui, ó, na letra A, todo ator é palhaço. Vou olhar aqui para o conjunto ator e também para o conjunto palhaço. Tá aqui meu ator. Tá aqui o ator é o conjunto maior. Todo ator é palhaço? Não. Tá aqui eu até fiz, ó. Existe ator que nem é palhaço, também não é acrobata. Pronto. Então não é tudo. Então existe aqui ator que não é palhaço. Então esse item está errado. Na letra B, todo ator, conjunto também é do ator. Observa aqui para o ator. Todo ator é acrobata? Não. Da mesma forma também, ó, existe ator que nem é palhaço e também não é acrobata. Então esse item está errado. Na letra C, algum, agora é o conjunto algum, ó, é o conjunto acrobata ou algum e ele faz referência com o conjunto ator. Então vou olhar lá para o valor do acrobata, tá aqui o conjunto acrobata e observa lá que eu tenho ator. Realmente existe, ó, existe algum acrobata que é ator. Existe, tá aqui o acrobata que é ator. Resposta correta, letra C. Na letra D, ele vai dizer que é um nenhum. Nenhum. Conjunto é o ator, fazendo referência com acrobata. Tá aqui o ator com acrobata. Tá aqui existe, não é o nenhum. Existe. Aqui o algum agora. O algum fazendo referência ao palhaço com o não ator. Então vou olhar lá para o conjunto palhaço. Tá aqui, ó. Conjunto palhaço. Não é ator. Observa que todos os conjuntos de palhaço é ator. Resposta correta, letra C. Questão de número 11. Questão de número 11 diz o seguinte. Considerando as premissas, né? Vou ter aqui ó, já o alguns. Amigos são mentirosos, né? Então esse alguns aqui eu já sei que é um quantificador. Vou ter que desenhar ele, uma interseção referente ao alguns. Então alguns amigos são mentirosos e todos os mentirosos são chatos, ó. Então não tem o que se fazer mais. Então agora é só praticar. Pego lá o conjunto alguns. Tem aqui, ó, interseção, alguns amigos e aqui mentirosos. E aqui é o todos, ó. Um diagrama menor dentro do maior. Aí mentirosos, aqui é o menor e chatos é o maior. Tenho aqui mentirosos, ó, e eu tenho chatos. Mentirosos é que está próximo de todos, por isso que eu coloco ele dentro do conjunto menor. Agora a conclusão que ele pede lá, é correto concluir, é possível concluir corretamente que. Então eu pego o conjunto que se repete, é o M. Peguei aqui, ó, é o conjunto dos mentirosos, né? Então coloquei aqui o valor do M. Observa lá que eu tenho a interseção com o valor do A. Vou colocar aqui, ó, o valor do A. Posso colocar aqui desse lado, colocando aqui desse lado. E agora eu faço o M ó, e relacionado C, que é chato. Então todo mentiroso, ó, todo mentiroso, inclusive pega uma partezinha do A, vai ser chato. Tá aqui, chato. Agora é só analisar as alternativas e ver aquela que é a correta. Eu vou observar aqui, ó, nenhum chato é mentiroso. Então vou olhar o conjunto de chato com amigo, né? Que diz lá, chato com amigo. Então nenhum chato é amigo. Então vou olhar aqui, ó. Então observa que já tem aqui, ó. Existe chato que é amigo. Então existe uma interseção entre o conjunto de chato, que é o conjunto maior, com o conjunto amigo. Então não é nenhum, existe. Então esse item está errado. Agora todo, né, é mentiroso com amigo. Então vou pegar aqui o conjunto do mentiroso. Tá aqui, ó, dizendo que todo mentiroso é amigo. Observa que existe
mentiroso aqui que não é amigo, ó. Não tem interseção. Existe mentiroso que é amigo, não é todo. Então esse item está errado. Agora, todo chato é mentiroso. Então agora eu vou analisar o conjunto do chato com o mentiroso. Tá aqui o conjunto chato, que é o maior de todo, é mentiroso. Observe que eu tenho um chato aqui, ó, que ele não é mentiroso. É o contrário, todo mentiroso é chato. Agora eu não posso dizer que todo chato é mentiroso. Existe mentiroso que é chato, não é todo chato. É alguns chato que é mentiroso. Então esse item está errado. Agora aqui, ó, o conjunto amigo e é chato. Ele pergunta se existe ou algum amigo é chato. Tá aqui, ó, amigo e chato. E a gente até fez aqui, ó, amigo com chato. Algum amigo é chato. Resposta correta, letra D. Questão de número 12. Questão número 12. Considere as seguintes proposições verdadeiras. Então, tenho aqui, ó, todo eletricista estuda física. É o todo. Algumas pessoas que estudam matemática também estudam física. Então, eu tenho algum e tenho Maria. Maria estuda física. Então, Maria é um elemento, está dentro do conjunto de física. Então, vamos desenhar. Analisando aqui, ó, primeiro item, né? Tudo representa diagrama menor com maior. Todo eletricista é o primeiro, é o menor. Eletricista estuda física. Representei aqui o E como sendo o eletricista e o F, ó, como sendo física. Algumas pessoas que estudam matemática também estudam física. Então, se você observar o conjunto relacionado a alguma, é desse estilo. Então, vou ter ali algumas pessoas que estudam matemática. Vou estudar aqui matemática, vou chamar de M. E vou ter outro que estuda física. Tá aqui, ó, que é justamente minha interseção. Algumas pessoas que estudam matemática também estudam física. Relacionada a Maria. Maria é apenas um elemento do conjunto de quê? De física. Tá aqui, física. E eu vou representar esse pontozinho aqui, ó, como sendo Maria. Beleza. Agora o que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer uma conclusão válida. É pegar os conjuntos aqui que se repetem, juntar ele e depois ir para as minhas alternativas, né? Que ele pergunta, pode-se concluir que... Então, vou pegar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o conjunto F, tem esse F, que é física, tenho esse F aqui que é física, e tenho esse Fzinho que é física também. Então, vou desenhar já o conjunto de física, que ele está em comum nas três informações. Beleza. Coloquei física. Vou colocar aqui meu E, tá aqui, que é o eletricista. Coloco aqui. E observe que física, ó, faz interseção com matemática. Isso aqui é um desenho possível. Tá aqui um desenho possível. E Maria? Maria eu coloco ela onde? Vamos colocar Maria. Observe que Maria está dentro de física. Se Maria está dentro de física, ela pode ser aqui, ó, somente física. Mas Maria, ela pode estudar física e matemática. Ó, pode estar aqui, porque ela faz física. Então, existe uma interseção com matemática. Então, Maria pode ficar aqui. E ela pode ser aqui também, ó. Maria pode ser eletricista. Ela pode ser eletricista porque eletricista, todos os eletricistas fazem física. Então, Maria pode estar em três situações. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Maria só não pode estar aqui, ó, fazer só matemática. Maria não pode fazer só matemática porque não garante a terceira informação, porque Maria faz física. Agora, com essas informações, ó, com esses argumentos que fizemos aqui, eu vou analisar as alternativas para ver qual é a correta. Na letra A, Maria pode ser um eletricista. Tá aqui, ó. Inclusive, isso é uma possibilidade. Ó. Tem três situações que Maria pode ser. Maria pode ser eletricista? Pode sim. Resposta correta, letra A. Mas Maria pode ser somente física, somente estudar física. Pode ser? Pode. Maria pode estudar física e matemática. São possibilidades, não é certeza. A minha questão aqui, né, de acordo com essas três informações, não traz uma certeza, traz uma possibilidade. Então, Maria pode ser eletricista, de fato. Resposta correta, letra A. Aí na letra B, certamente é um eletricista. Certamente não, não é certamente, é uma possibilidade. Então, dentro de argumentação e diagramas lógicos, a gente trabalha com a certeza. Só que aqui, observe que eu não tenho certeza que ela é só eletricista. Eu tenho três possibilidades, por isso que aqui eu vou analisar a possibilidade. Ela pode ser, não certamente. Então, a resposta a alternativa letra B aqui está errada por causa dessa certamente. Aqui também, ó, certamente não é um eletricista. Ela pode ser sim um eletricista, como a gente viu. Não é certamente, é uma possibilidade. Na letra D, Maria não estuda matemática. Ó. Observa que aqui ela pode estudar matemática.
Aqui na letra D, ele disse lá que é uma possibilidade. Inclusive, o comando da questão pergunta, né? Pode-se concluir. Aqui, ó, eu posso concluir que ela estuda matemática, mas só que é possibilidade, não é a certeza. Então, a resposta também errada. Maria estudou matemática? Não necessariamente. Ele está afirmando. Ela pode ter estudado matemática, como ela pode não ter estudado matemática. Então, isso aqui é possibilidade. Então, a única resposta correta é a letra A. Maria pode ser eletricista. Questão de número 13. Questão número 13 diz o seguinte: das premissas, tem aqui P e tem o Q. Já observe que tem um nenhum e tem um U algum. Aí diz lá: nenhum perito é despreparado. Alguns capixabas são despreparados. Observe o seguinte: então, que eu tenho o nenhum é representado através de gráfico, né, de diagramas. O nenhum é dois diagramas sem interseção. Então, tenho aqui, ó, diagramas do perito e tenho do despreparado, chamado de D. E a outra informação é o algum, ó. Se é o algum, então o meu desenho que eu vou representar através de diagramas é um desenho com interseção. Alguns capixabas, ó, tá aqui, alguns capixabas são despreparados, tá aqui, despreparados. Agora é fazer a minha conclusão. Então, vou fazer minha conclusão, que ele pede, né? Podes corretamente concluir que... Observe o seguinte, eu tenho aqui o algum e tenho o nenhum. Então, eu tenho dois desenhos gráficos para se fazer. Observe o seguinte, eu tenho aqui os que se repete é o dos despreparados. Ó. Tenho aqui despreparado e tenho aqui despreparado. Trazer para cá o desenho do despreparado. Coloquei aqui o D. Beleza, agora observa que existe uma interseção com C. D com C. E agora eu posso utilizar aqui ó, duas informações referentes ao D, ao P, né? Ao perito, ó. Porque o perito não existe nenhuma interseção com D. Então, se eu colocar aqui o perito, ó, com nenhuma interseção com D, essa minha informação está correta, de acordo com as premissas que ele deu. Observa que a premissa 1 foi justamente não existe perito com despreparado, ó, perito com despreparado não existe nenhuma relação, nenhuma interseção. Isso aqui satisfaz a proposição P, né, a premissa P. E agora, referente à segunda informação, que é a premissa Q, ele diz lá que existe, ou alguns capixabas são despreparados. Tá aqui, ó, os capixabas que são despreparados, são essa partezinha aqui. Esse é meu desenho. Mas eu posso desenhar desse jeito, ó, colocar aqui, ou posso desenhar desse jeito, colocando agora o valor do despreparado, que é o conjunto que se repete, tá aqui o despreparado, vai ter uma relação de interseção com os capixabas, tá aqui, ó, e observa que eu posso ter esse valor aqui também do P, que satisfaz as duas informações, ó. Observa lá que a primeira informação, que é o valor de perito, não existe nenhuma relação com despreparado, ó, tá aqui, ó, perito com despreparado, e existe, tá aqui, existe capixabas que são despreparados. Tenho duas informações, então eu só posso concluir corretamente aquilo que está certo, né, dentro desses dois desenhos. Agora eu vou analisar as alternativas, né, analisando as alternativas. Tem o seguinte, ó. Alguns peritos são capixabas, então vou analisar o conjunto de peritos e também o conjunto de capixabas. Tá aqui, ó. Existe alguma relação perito com capixaba? Não existe. Nesse até pode existir, ó, peritos com capixabas, pode existir, mas não é certeza, é uma possibilidade. Nesse diagrama aqui, ó, observa que realmente não existe. Ele está dizendo lá que alguns peritos são capixabas, não existe. Na letra B, ele vai dizer, ó, agora que nenhum capixaba é perito. Observa, foi o que a gente analisou com a letra A. Aqui, ó, nesse desenho aqui, eu vou ter capixabas que é perito, ó, capixabas que é perito, mas nesse desenho aqui, ó, observe que não existe capixaba que é perito. Toda vez que acontecer isso, isso aqui não é uma certeza, isso aqui é uma possibilidade. Então, não posso concluir isso, certo? É igual aquela questãozinha que fizemos da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Questãozinha idêntica que, quando vier o nenhum e o algum, eu tenho essas duas possibilidades de fazer o meu desenho, representando aí as informações, certo? Na letra C, observa agora na letra C. Alguns capixabas não são peritos, ó. Alguns capixabas não são peritos. Então, vou analisar o conjunto aqui referente aos capixabas e fazer uma relação com
os meus peritos. Tá aqui, ó, meus capixabas. Tá aqui o conjunto capixabas que não é perito. Nesse aqui deu certo. Ok, capixabas que não são peritos. E aqui também eu tenho, ó, capixabas que não são peritos. Capixabas que não são peritos tem aqui nessa primeira informação, né? E eu tenho aqui nessa meu segundo desenho, né? No meu primeiro desenho, no meu segundo desenho. Então, se eu tenho nos dois, resposta correta, letra C. Aqui, ó, nenhum perito é capixaba. Nenhum perito é capixaba. Você poderia até já eliminar de cara, porque essa informação aqui é idêntica a essa, né? Não posso ter em uma mesma questão duas alternativas corretas, né? Nenhum capixaba é perito. É a mesma coisa de eu dizer nenhum perito é capixaba. E agora a ideia do tudo, ó, tá dizendo lá que tudo despreparado é capixaba. Então vou pegar lá o conjunto despreparado, tá aqui, ó, despreparado, tá aqui despreparado. Observa lá, todos os despreparados é capixaba. Observa lá que existe nesse meu conjunto aqui, ó, que o despreparado é capixaba, que existe, ó, despreparado que é capixaba. Inclusive é até uma informação referente a minha premissa, né? Alguns capixaba são despreparados, não são todos. Existe alguns, certo? Resposta correta da 3, letra C. Questão de número 14. Questão de número 14 diz o seguinte: se alguns peritos são capixabas, ó, se alguns peritos são capixabas, já verifico que eu tenho aqui o algum, e todos os capixabas são brasileiros, né? Parecido com a questão anterior, mas agora eu tenho uma relação com o algum e também com o todo, né? São os quantificadores dessa minha questão. Então, algum, já sei que algum é representado dessa maneira. Algum, aqui é perito, algum capixaba, beleza. O todo, já sei que é representado dessa maneira. Tenho aqui capixaba, que é o menor, tenho aqui brasileiro. Pronto, agora é só fazer minha conclusão válida. Observo aquele conjunto que vai se repetir, capixaba aqui, capixaba aqui. Então, vou colocar aqui meu amigo capixaba. Coloquei aqui o conjunto capixaba. Observa lá que eu tenho uma relação tanto com o valor aqui de perito, ó, uma relação de interseção. Então, vou colocar aqui o perito, tá aqui. E o capixaba, observa lá que todos os capixaba é brasileiro. Então, eu pego aqui o capixaba, faço aqui brasileiro. Isso aqui é um desenho lógico que eu posso concluir, certo? Agora é só analisar as alternativas. Vou analisar aqui minhas alternativas, ó. Todo capixaba é perito. Olho lá para o conjunto capixaba. Tá aqui meu conjunto capixaba. Conjunto capixaba. Observe que todo capixaba é perito? Não, tem aqui a capixaba que não é perito. Existe alguns capixaba que é perito, não é tudo. Então, a resposta alternativa letra A está errada. Aqui o algum, eu olho lá para o conjunto de perito e vou fazer uma relação com brasileiro. Tá aqui o perito com brasileiro, ó. Perito com brasileiro, perito com brasileiro. Existe algum perito que é brasileiro? Realmente existe, ó. Vimos lá que existe algum perito que é brasileiro. Resposta correta, letra B. Na letra C, nenhum brasileiro é perito. Analise lá o conjunto brasileiro e analise, ó, faça uma relação com perito. Brasileiro, ó, tá aqui brasileiro e perito. Ele está dizendo lá que é o nenhum. Nenhum perito é brasileiro. A gente viu lá que existe perito que é brasileiro. Não é nenhum. Existe. Aqui, todo brasileiro é capixaba. Vou olhar para brasileiro. Tá aqui brasileiro e tá capixaba. Observe que eu tenho um brasileiro aqui, ó, que não é capixaba. Existe também, ó, brasileiro que é capixaba. Não é todo brasileiro que é capixaba. Existe brasileiro aqui que não é capixaba. Agora, perito, ó. Nenhum perito não é brasileiro. Nenhum perito é brasileiro. Toda vez que vier essa ideia aqui, ó, referente ao nenhum não, eu posso substituir ele pelo tudo. No invés de eu analisar ele como sendo nenhum não, é uma regra de equivalência do tudo, né? O tudo equivale ao nenhum não. Então, posso analisar agora. Todo perito é brasileiro. Posso analisar desse jeito. É brasileiro. Vou analisar agora o conjunto do perito. Está aqui o conjunto do perito e está aqui o conjunto do brasileiro. Observe que eu tenho um perito que não é brasileiro. Realmente não é perito que não é brasileiro. Ele está dizendo aqui, ó, nenhum perito não é brasileiro. Observe que eu tenho um perito, ó, que é brasileiro. Ele está dizendo que nenhum perito é brasileiro, mas existe perito que é brasileiro. Analisando a ideia do todo, né?
todo perito, ó, é brasileiro. Observe que tem um perito ali, ó, que realmente não é brasileiro. Então, por isso que letra E também está errado. A resposta correta apenas letra B. Questão de número 15. Questão de número 15 diz o seguinte: considere as seguintes proposições. Tenho aqui 4 proposições, né? Observa lá que eu tenho tenho A e tenho Pedro aqui, ó, é biólogo. Pedro é um elemento do conjunto biólogo. Novamente, né? Diagramas. Toda vez que vem a ideia do todo, né? Esse A, já posso colocar aqui que ele faz referência, é um sinônimo lá do existe, né? Do algum. Então, esse A, o diagrama que vou representar ele lá, é como sendo algum. Ele está dizendo lá que há biólogos que são naturalistas, né? Então, algum biólogo, né? Alguns biólogos que são naturalistas. Então, vou fazer aqui a representação desses 4 itens, ó. Tenho aqui tudo, a ideia do tudo, né? Todo biólogo gosta de animais. Tá aqui o todo biólogo gosta de animais. Conjunto biólogo, tá aqui, gosta de animais. Vou botar GA, gosta de animais. Agora aqui, ó, todo naturalista, tá aqui, naturalista, gosta de animais. Conjunto maior também gosta de animais, tá aqui, gosta de animais. Há biólogos que são naturalistas, então se há é uma interseção, ó. Tá aqui o conjunto biólogo e tá aqui naturalista, beleza. E agora Pedro é biólogo, tá aqui, ó, biólogo, conjunto completo, e aqui vai estar meu amigo Pedro. Vou colocar aqui uma bolinha representando meu amigo Pedro. Pronto. A partir das proposições anteriores é possível concluir. Observe o seguinte, que ele já vem com uma possibilidade. Ó. É possível. Aqui ele não pede corretamente. Aqui ele pergunta lá, é possível. Se é possível, vamos ver aqui através da junção dos diagramas para ver o que é que eu posso concluir. Beleza. Aqui, ó, já vejo que eu tenho o gosta de animais, né? Tem um gosta de animais aqui, gosta de animais aqui. Então, vou trazer já ele para cá. Trazer aqui, ó, gosta de animais. Beleza, gosta de animais. Tem um valor de B, que é referente aos biólogos, e tem um valor de N, que é o naturalistas. Aí, observa que existe, né, uma relação de interseção entre B e N. Então, posso escrever ele aqui, ó. Aqui, referente a essa primeira informação, né? Todos os biólogos, né? Tá aqui, meus biólogos gostam de animais, coloquei ela. E aqui, ó, todos os naturalistas gostam de animais, coloquei ele também aqui, ó, os naturalistas. E observa que existe biólogo que são naturalistas, que são esse pessoal que está aqui, a interseção. Agora, minha preocupação é justamente em colocar o valor de Pedro, ó, biólogo. Se Pedro é biólogo, observa onde eu vou botar Pedro, ó. Pedro é biólogo, pode somente ele estar aqui. Pedro é biólogo, ele pode estar aqui. Observa lá que eu tenho 2 possibilidades para o amigo Pedro. Eu não posso colocar Pedro aqui, gosta de animais, ó. Não posso colocar Pedro aqui. Isso aqui é uma conclusão errada. Isso aqui não existe porque o Pedro, ele é biólogo. Eu não posso concluir que ele gosta de animais, somente gostar de animais. Para ele gostar de animais, ó, ele tem que ser biólogo. Inclusive, ele está dentro do conjunto grandão, né? O conjunto maior. Aqui, da mesma forma, eu não posso colocar o valor de Pedro aqui, ó, só naturalista. Não posso colocar isso, porque Pedro tem que estar dentro do conjunto do biólogo. Então, vamos fazer agora a análise para saber qual eu posso concluir corretamente. Então, analisando a letra A. Pedro não gosta de animais. Ó. Pedro, ele já começa afirmando. Ele afirmou lá, Pedro não gosta de animais. Ó. Pedro não gosta de animais. Todos os dois aqui, ó, se eu botar tanto Pedro biólogo como Pedro naturalista, ele está dentro do conjunto maior. Pedro, com certeza aqui ele vai gostar de animais. Ou aqui biólogo, ou aqui naturalista, junto com biólogo. Então, ele não gosta de animais aqui, esse item está errado. Na letra B ele diz lá que Pedro é naturalista. Observe o seguinte, ele pode ser, isso aqui é uma possibilidade, ele pode ser naturalista, mas ele também pode não ser, ó. Pode não ser naturalista, mas ele pode ser naturalista, é uma possibilidade, não é uma certeza. Aqui eu não posso concluir, ele diz lá que ele diz lá que é possível concluir. Na letra C, ó, Pedro gosta de animais. Pedro gosta de animais, foi o que eu falei. Ele, como ele está dentro aqui, tanto o conjunto biólogo ou biólogo naturalista, ele realmente gosta de animais. Posso concluir corretamente que Pedro gosta de animais. Resposta correta, letra C. Na D, Pedro não é naturalista. Ó. Isso aqui eu não posso concluir
que Pedro é ou não é uma possibilidade. Poderia colocar desse jeito. Pedro pode não ser naturalista, aí sim, aí será correto. Ele pode não ser naturalista, como ele pode ser naturalista. Então esse item está errado, da mesma forma com a letra B. Aí Pedro é biólogo e naturalista. Observa o seguinte agora, que Pedro, biólogo e naturalista, só se ele fosse essa certeza. Fosse essa certeza. Isso aqui também é uma possibilidade. Ele pode ser biólogo e naturalista. Mas observe que Pedro pode ser também o quê? Só biólogo sem ser naturalista. Por isso que eu não posso concluir corretamente que Pedro é biólogo e naturalista ao mesmo tempo. Então a única resposta correta é a letra C. Questão de número 16. Questão número 16 diz o seguinte: considere as seguintes proposições, né? Tem um lá também, tem um todo e tem aqui Pedro. É conhecedor de matemática clássica, né? Pedro é um elemento que está dentro desse conjunto. Então vamos analisar. Tem aqui, ó, a ideia do todo. Todo agente administrativo é estudioso. Então já vou desenhar aqui, todo agente administrativo é estudioso. Tá aqui, ó. Chamar de A é o agente administrativo e aqui é o conjunto do estudioso. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó, todos os estudiosos são conhecedores da matemática clássica. Então todos os estudiosos tá aqui, ó, são conhecedores da matemática clássica. Vou chamar de CMC, conhecedor da matemática clássica. Agora Pedro é conhecedor da matemática clássica, ó. Eu tenho um conjunto lá para o conhecedor da matemática clássica e vou ter meu amigo Pedro. Tá aqui meu amigo Pedro. Agora ele pede lá, né? Pode-se concluir que. Pode-se concluir que. Então agora é fazer uma conclusão válida referente a essas minhas informações. Observa que eu tenho o E aqui, ó, que é o conjunto referente aos estudiosos. Então vou trazer logo ele para cá. Vou trazer o valor do E para cá, que é o que se repete, ó, conjunto E de estudioso. Observa que dentro do E eu vou ter um conjunto A, vou até fazer esse conjunto E maior, fazer um conjuntozinho aqui, o E maior, tá aqui meu conjunto E. Vou ter aqui, dentro do conjunto E, eu tenho meu conjunto A, tá aqui meu conjunto A, que é referente ao meu agente administrativo. E dentro aqui, ó, dos dois, eu vou ter um conjunto maior, que é o conhecedores da matemática clássica, que é o conjunto maior, tá aqui o conjunto do conhecedores da matemática clássica, conhecedores da matemática clássica, que é esse conjunto, ó. Coloquei essa informação, o A dentro do E, ó, o A dentro do conjunto do E, o E ficou dentro do conjunto do CMC, né, que é o conhecedor de matemática clássica, tá aqui. Agora o que falta é colocar meu amigo Pedro, ó. Meu amigo Pedro pode estar aqui, ó, que ele disse lá que é conhecedor da matemática clássica, mas se ele é conhecedor da matemática clássica, ele pode ser estudioso. Da mesma forma, como ele é conhecedor da matemática clássica, ele pode ser aqui, ó, agente administrativo. Ele pode estar nesses três lugares. Isso aqui são possibilidades, não é certeza. Agora vamos analisar a alternativa correta. Analisando aqui a letra A. Pedro pode ser um agente administrativo? Tá aqui, ó. Pode ser um agente administrativo, pode ser estudioso, ou como a questão disse, né? Ele pode ser o conhecedor aí da matemática clássica. Resposta correta já de cara, letra A. Pedro pode, ó, pode, possibilidade, pode ser um agente administrativo. Correto. Pedro é, agora aqui ele está afirmando, está dando a certeza. Pedro é um agente administrativo? Não. Pedro pode ser um agente administrativo. Então esse item está errado. Pedro é estudioso? Ó, também ele está dando uma garantia. Pedro é estudioso? Não. Ele pode ser estudioso. Então esse item está errado. Pedro agora não é um agente administrativo, tá aqui, ó. Pedro não é um agente administrativo, ele pode ser sim um agente administrativo. Então, resposta errada, ele pode ser um agente administrativo. Pedro é estudioso, também é uma afirmação, ó. Ele está dizendo lá que é afirmação, aqui não é uma certeza, aqui ele pode ser estudioso. E não é agente administrativo, ele pode ser sim um agente administrativo. Então, esse item também está errado. A única resposta correta é a letra A. Questão de número 17. Questão de número 17 diz o seguinte. Ele já começa dizendo, né? Alguns alunos do curso de Direito são bolsistas. Então já tenho aqui meu quantificador algum, ó. Alguns alunos do curso de Direitos
são bolsistas, beleza. Aí aqui ele diz, né, todos os alunos da faculdade que obtiveram aproveitamento acima de 90% no vestibular são bolsistas. Então eu tenho aqui o diagrama que eu vou desenhar o algum e também tem o diagrama A, que eu vou desenhar que representa o todo. Então eu vou fazer aqui, ó, fazer aqui embaixo, fazer aqui embaixo, não fazer aqui em cima e aqui embaixo eu faço a conclusão. Como tem aqui duas informações, eu faço aqui as premissas, né, que ele colocou, o algum e o todo, e aqui embaixo eu faço as conclusões. Beleza, tenho aqui o algum. Se é o algum, ó, já sei que vai ter interseção. Então eu já faço aqui minha representação através de diagramas, né? Ele diz lá, alguns alunos do curso de Direito. Então vou chamar esses alunos aqui, ó, vou chamar A alunos, botar aqui, ó, não coube dentro, não vou botar alunos do curso de Direito. Vou chamar assim, ó, ACD, alunos do curso de Direito. São bolsistas, então bolsista eu chamo de B. Beleza. Agora o todos, ó, a ideia do todos é um diagrama menor dentro do maior. Aí os alunos, ó, isso aqui são os alunos não agora do curso de Direito. Observa agora que são os alunos que obtiveram aproveitamento acima de 90%, ó. Então vou ter aqui os alunos, ó, vou botar só o 90 para representar o 90%. São bolsistas, então são bolsistas é o diagrama maior, tá aqui, diagrama maior. E agora ele pergunta lá, é necessariamente verdade que? Necessariamente verdade. Então vou ter que fazer minha conclusão e saber qual é a verdadeira. Então vou fazer aqui a minha análise. Observe que eu tenho um bolsista. Tem um conjunto bolsista aqui, tem um bolsista aqui. Começo com ele, ó. Tenho aqui meu desenho do meu bolsista. Beleza, fiz o desenho do meu bolsista. Aí dentro do bolsista, ó, observa que eu vou ter os alunos que obtiveram o 90%, né? Tá aqui o aluno com 90%. Beleza. E observa agora que eu tenho interseção com alunos do curso de Direito. É uma interseção. Observe o seguinte, eu posso ter uma interseção só com os bolsistas, que é como ele disse, né, que os alunos do curso de Direito são bolsistas, mas pode ter também um aluno, ó, pegando com o que tiver aproveitamento acima de 90%. Então posso ter duas representações. Eu posso ter essa, que é só o aluno do curso de Direito, ou eu posso ter outra representação, ó. Eu posso ter aqui, fazendo a nova representação, os bolsistas. Aqui eu vou ter os alunos referente a 90%, ó, o aluno referente a 90%. E agora eu posso fazer essa interseçãozinha aqui, ó. Essa interseção referente agora o aluno do curso de Direito. Tenho essas duas possibilidades. Então vou fazer agora a minha análise. Então para fazer a minha análise tem que estar correto nos dois gráficos. Se tiver correto nos dois gráficos, com certeza aí é a resposta correta. Beleza? Vamos fazer aqui na letra A. Alternativa letra A. Alguns alunos do curso de Direito, ó, então vou analisar agora que ele colocou aqui, ó, alguns alunos do curso de Direito obtiveram aproveitamento acima de 90% do vestibular. Tá aqui, ó, alguns alunos do curso de Direito obtiveram aproveitamento acima de 90%. Então esse daqui é verdade, mas só que esse daqui, ó, observa lá que não tem relação. Aqui não existe, nesse aqui existe, mas esse aqui não existe. Então isso aqui não é verdade, só será verdade quando for nos dois gráficos. Quando for nos dois gráficos está correto, então esse item está errado. Beleza, vou colocar aqui errado. Agora na letra B, nenhum aluno, agora isso aqui foi algum aluno, ele vai dizer agora, nenhum aluno do curso de Direito obteve aproveitamento acima de 90% vestibular. Observa que nesse gráfico aqui, realmente, nenhum aluno do curso de Direito ou obteve, né, aproveitamento acima de 90% vestibular. Nesse aqui nenhum, mas nesse aqui, ó, existe. Então por isso que eu não posso concluir. Essa alternativa está errada. Na letra C, ele deu a ideia agora do todos, ó. Todos os alunos do curso de Direito, tá aqui, ó, todos os alunos do curso de Direito obtiveram aproveitamento acima de 90% do vestibular. Observa que não é todos. Observa aqui que não é todos, que eu tenho aqui alunos, ó, do curso de Direito, alunos do curso de Direito. Esses alunos aqui, eles não obtiveram, né, aproveitamento acima de 90% do vestibular. Então aqui não é todos, existe, né? Existe aqui, ó, que pode acontecer deles ter ou também de não ter.
certo? Então esse item está errado, porque não é todos. Mostrei aqui, ó, tanto nesse gráfico como nesse gráfico aqui, que existe alunos do curso de Direito que não obtiveram aproveitamento acima de 90% no vestibular. Na letra D, novamente a ideia do todos, ó. A ideia do todos. Todos os alunos bolsistas são alunos do curso de Direito. Então, alunos bolsistas. Tá aqui, alunos bolsistas. E estamos aqui, alunos bolsistas. Observe o seguinte, os alunos bolsistas são alunos do curso de Direito? Não. Observe que não é esses alunos. Existe, né? Observe lá que não é todos. Aqui não é a ideia do todo. Aqui é o existe ou algum. Algum aluno do curso de Direito é bolsista. Algum, tá aqui, ó, algum aluno do curso de Direito é bolsista. Então esse item também está errado. Só sobrou a alternativa letra E, que é a resposta correta, que diz o seguinte: alguns alunos bolsistas, tá aqui, ó, alguns alunos bolsistas obtiveram aproveitamento acima de 90% do vestibular. Tá aqui, ó, 90% do vestibular é bolsista e tá aqui, ó, 90% do vestibular é bolsista. Então, como está representado nos dois gráficos, resposta correta, letra E. Questão de número 18. Questão de número 18 diz o seguinte, ó. É verdade que, observa que ele já pede para analisar. Cuidado muito com essa palavrazinha, é verdade, porque existem algumas questões de argumentação com os quantificadores também, algum e todos, a gente vai fazer algumas questões, que ele diz lá não é verdade, ou é mentira, ou é falso, né? Ele pode colocar essas expressões. Aqui, como ele fala é verdade, aí sim, aí eu tenho que analisar através de diagramas. Quando ele colocar lá que não é verdade, isso vai dar uma ideia de utilizando aquelas regras de negação. Eu vou utilizar essa regra de negação tanto do algum, do nenhum como do todo. Então vou fazer mais essa questão de número 18, e depois a gente coloca algumas questões referentes a não é verdade, né? Ou é mentira, ou é falso, ou a negação referente ao algum, o nenhum e ao todo. Aqui, como viu, dizendo que é verdade, que alguns médicos são peritos, então eu tenho que representar através de diagramas. Tenho aqui, ó, alguns representa desse jeito. Tá aqui os médicos e tá aqui os peritos. Beleza. E aqui todos os peritos, ó, são especialistas. Todos os peritos, tá aqui peritos, são especialistas. Pronto. É o que a gente já vem fazendo. É repetição. Se você olhar, agora ele pede uma correta, né? Então é necessariamente verdade que é uma conclusão correta referente a essas duas informações. Observe que eu tenho um P aqui de perito e tenho um P aqui de perito. Então, coloco o P de perito aqui, coloco o M, ó, que é a interseção referente aqui ao alguns médicos, tá aqui. E agora eu coloco tudo, ó, que é o especialista. Coloco aqui o todo, especialista e perito. Tá aqui. Especialista, perito. Agora é só analisar qual a alternativa correta. Analisando aqui a alternativa correta, ó. Algum médico é especialista. Vou olhar aqui para o conjunto onde tem médico, o diagrama onde tem médico, e vou olhar se faz alguma referência com especialista. Algum médico, ó, tá aqui o diagrama do médico, tá aqui o especialista, ó, tá aqui o conjunto referente a algum médico é especialista. Essa partezinha. Resposta correta, letra A. Na letra B, diz o seguinte: nenhum especialista é médico. Então, vou lá no conjunto de especialista, fazer uma referência com o conjunto médico. Especialista, está aqui, ó, especialista é o conjunto maior. Ele está dizendo lá que nenhum especialista é médico. Vimos aqui, ó, que existe especialista que é médico. Então, não é nenhum. Isso aqui é o algum, é o existe. Aqui também, ó, nenhum médico. Vou lá no conjunto de médico referente a não é especialista. Observe o seguinte, aqui também eu tenho aquela ideia de uma equivalência, né? Tem um nenhum não. Então nessa letra C eu posso analisar esse nenhum não como sendo tudo, ó. Toda vez que vier lá o nenhum não, eu posso analisar dessa forma: todo médico é especialista. Todo médico é especialista. Isso aqui é uma regrazinha de equivalência relacionada ao todo e o nenhum. O nenhum não eu posso escrever como sendo todo. E o todo não eu posso escrever como sendo o meu nenhum. Para ficar até mais fácil para analisar aqui no diagrama. Tenho aqui, né? Todo médico é especialista. Tá aqui o médico, ó.
Observa que tem médico que não é especialista. Então, não é todo médico que é especialista. Observe que existe médico especialista, é o algum. E analisando só com nenhum, ó, vou analisar lá, nenhum médico, tá aqui os médicos, não é especialista. Observa lá que eu tenho um médico que é especialista. Das duas formas dá correto, beleza? AD, ó, AD é o todo. Especialista é perito. Tá aqui, ó. Todo especialista é perito. Todo especialista é perito. Observe que eu tenho aqui o valor do perito, um conjunto menor, e aqui eu tenho um especialista. Observe que existe especialista que não é perito. Está aqui fora do perito. Então não é todo. Existe especialista que é perito, que está aqui, ó, especialista perito, mas também existe especialista que não é perito. Todo perito é médico, ó. Vai analisar agora a ideia do todo. Todo perito é médico. Observa aqui, ó, que eu já tenho um médico que nem é especialista e nem é perito. Observa lá que eu tenho um perito aqui, ó, que não é médico. Não é todo perito que é médico. Existe aqui, ó, existe perito que é médico. Não é todo. Existe perito que é médico. Então, a única resposta correta é a letra A. Questão de número 19, ó. Questão de número 19, como eu tinha dito na questão anterior. Se não é verdade, na questão anterior eu dizia lá, se é verdade, observa agora, se não é verdade, você circula, ele vai querer aqui uma regra de negação. Toda vez que vier desse jeito, não é verdade, é mentira, é falso, aí eu utilizo a regra de negação, mesmo tratando aqui, ó, do quantificador, do todo. Aqui colocou só um único, né? Mas poderia, a gente vai fazer mais uma questão referente a duas ou até mais, né? Quantificador. Aqui eu coloquei o todo. Então vamos fazer aqui, ó. Não é verdade que todo solteronito é solteronoso. Então é correto afirmar que. Então ele quer a negação do todo. A gente sabe que a negação do todo, fazer nessa negação, ó, aqui está o todo, se eu representar lá todo A é B, para fazer essa negação, eu utilizo lá o algum. Então, fazer a negação do todo, ó, é o algum A, não é B, não é B. Pronto. Eu tenho que analisar a alternativa que tem o algum, ó. A negação do todo nunca vai ser o nenhum, nunca vai ser o todo, pode ser aqui referente ao algum e o algum, ó. Só que nesse aqui, na letra E, não pode ser, ó, já corto porque não tem a negação, já corto. Tem uma negação aqui e tem uma negação aqui. Agora eu tenho que saber qual é a correta. Observa lá que todo solteronito, essa aqui é a primeira parte, eu chamei de A, não muda. Para fazer a negação, eu só coloco o não antes do verbo e, ó. E as minhas proposições que eu tenho lá, tanto o solteronito e o solteronoso, eles continuam do jeito que tá. Só coloco aqui a negação, ó, antes do verbo, que é o e. Tá aqui, ó, antes do e. Mas observa que na letra D ele trocou. Ele botou a segunda parte para a primeira parte. Não é solteronoso, é solteronito, ó. Solteronito tá aqui, solteronito, e solteronoso tá aqui. Então a negação de todo solteronito é solteronoso, algum solteronito não é solteronoso. Então a resposta correta é a letra C. Questão número 20, estamos chegando ao final, vamos fazer essa questão número 20 e também fazer uma questão número 21. E a gente faz também com a questão número 21, já observando aqui, que a questão número 21 ele vai fazer a negação, né, colocando lá dois quantificadores. Tem um aqui o todos e tem um nenhum. Então vamos fazer a 20 e encerrar com a questão número 21. Vamos lá analisar a 20. A 20 costuma vir muito desse jeito, né? Mediante a afirmação todo brasileiro gosta de futebol, é correto afirmar que. Pronto, tem aqui um quantificador todo e ele pede corretamente para afirmar. Toda vez que acontecer uma questão desse jeito, o comando da questão trouxer apenas um quantificador, eu não preciso fazer a análise através de diagramas. Toda vez que vier duas premissas ou mais de premissas, é necessário fazer análise dos diagramas, desde que ele peça lá uma afirmação correta. Se ele pedir a negação, como a gente vai ver na próxima questão, mesmo que eu tenha lá dois quantificadores, eu utilizo lá a regra de negação.
Aqui não. Aqui a questão nos trouxe apenas um quantificador e ele pede corretamente para afirmar. Caiu muito em prova nesse sentido. Tendo em vista que esse tudo, ó, esse tudo, ele representa dentro da lógica proposicional, ele é equivalente ao se então, ó. É se então, ele é sinônimo do se então. Então eu posso escrever essa minha mesma frase utilizando agora a substituição do todo pelo se então. Como é que ficaria substituindo o todo pelo se então? Ficaria desse jeito, ó, colocar aqui, ó, se é brasileiro, ou se é um cidadão brasileiro, né? Se é brasileiro, se é brasileiro, tá aqui. Então, gosta de futebol. Então, gosta de futebol. Pronto. Isso aqui é uma análise referente ao sinônimo do todo. Coloquei aqui transformando o todo para o se então. Então, através dessa substituição, agora fica mais fácil. Então, posso concluir desse jeito. Ó. Inclusive, o todo ele não faz referência com o existe. Ó. Não faz referente com o existe, só se for a negação. Aí vai fazer com o existe ou com o algum não, né? Aqui está dizendo não existe, ó. Então também não posso concluir corretamente quando se trata de uma regra do todo com o existe, que ele pede lá corretamente, só quando for tratado de negação. Agora ele pode ser o se então, ó. Tem aqui se então, tem um se então tanto na letra A, C, D e E, ó. Tá aqui a se então, se então, se então. Qual das alternativas é a correta? Se viesse do jeito que está aqui, ó, se é um cidadão brasileiro, isso aí estava correto. Se é um cidadão brasileiro, então gosta de futebol. Eu tinha que analisar uma alternativa que tivesse nesse formato, né? Observa aqui, se é cidadão brasileiro. Ó. Observa que a única que poderia ser era a letra D, né? Que está falando se é cidadão brasileiro. Ó. Só que ele colocou lá o não. Colocou o não aqui e colocou o não aqui, ó. Para ser correta a letra D, ficaria desse jeito. Se é um cidadão brasileiro, se um cidadão brasileiro, se um cidadão é brasileiro, então gosta de futebol. Isso aí era uma das possíveis respostas para esse argumento, de todo brasileiro gosta de futebol. Mas ele queria, a questão queria, se você soubesse fazer aquela regrazinha de equivalência, né, que é a contrapositiva, que é o inverte e nega. O inverte e nega, eu posso trabalhar com a condicional, fazendo ela transformada em outra condicional, também é o se então, substituindo a condicional por outra condicional, tá aqui ó, o se então, coloquei o se então, pronto. O que é que eu faço com minhas proposições? Eu inverto ela, vou inverter essa segunda parte, vai para a primeira, e essa primeira parte aqui vai para a segunda. Vou trazer essa primeira parte aqui para frente e essa segunda parte, essa primeira parte ó, vai para a segunda. De que forma? Tenho que analisar que eu tenho que colocar a negação. Então, se não gosta, aqui está gosta de futebol. Então, vai ficar se não gosta, tá aqui ó, se não gosta de futebol, colocar aqui só futebol, futebol. Então, ó, não é brasileiro, não é um cidadão brasileiro. Então, coloca aqui, ó, então não é brasileiro. Pronto, colocar aqui só B. Não é brasileiro. Vou analisar as alternativas. Se gosta de futebol, já está errado porque está faltando o não. Só sobrou a resposta correta, a alternativa correta, a letra C. Se um cidadão não, tá aqui, ó, não gosta de futebol, não gosta de futebol, então ele tá aqui, ó, não é brasileiro. A resposta correta é a letra C. E para finalizar, fazer a questão agora de número 21, se trata também de uma questão de negação, ó, a negação da sentença, mesmo que venha quantificadores, ó, tem um todo e tem o nenhum aqui, né, que é o nenhum, ó. Não se faz necessário, né, não é para fazer os diagramas, porque aqui ele não pede uma sentença correta, aí não é verdade, aí ele está dizendo que essa informação aí é mentira. Se a informação é mentira, eu tenho que trabalhar com as regras de negação. Observe o seguinte, eu tenho uma proposição composta, ó. Tenho aqui, essa minha proposição é composta, eu tenho um conectivo ou, ó. Tenho que analisar primeiro a regra de negação do ou. Qual é a regra de negação do ou? Inclusive é uma
das regras referentes à lei de De Morgan, né? É aquela regra que a gente chamou ela de neném. Vou chamar ela aqui, ó, de neném. Como é que funciona essa regra do neném? Eu vou negar essa minha primeira parte, ó, o todos, eu faço a negação dela. Aqui eu tenho que negar essa minha proposição. Vou negar essa minha primeira parte. Vou negar essa segunda parte também, né? Nenhuma caneta é azul. Isso aqui eu vou negar. O NE é de negar. Nego a primeira parte e nega a segunda parte. E transformo, ó, a regra da lei de De Morgan. Eu utilizo aqui a substituição da negação do ou pela negação. Para fazer a negação do ou, essa é a negação o e. Eu transformo o ou no e. E quando for o e, eu transformo no ou. Mesma regra, né? Se aqui fosse um e, para eu negar o e, eu transformaria no ou, negando as duas partes. Da mesma forma o ou. Para eu negar o ou, eu coloco o valor do e e nego as duas partes. Tá? Para fazer a negação do tudo, ó. Negação do tudo. Então, já que antes de fazer a negação do todo e do nenhum, né, eu já posso eliminar algumas alternativas, ó, porque a negação do ou nunca será outro ou, já mato, tá aqui, ó, nunca será outro ou. Para eu fazer a negação do ou, tem que ser o e. Tenho aqui o e, ó, na letra B, na letra D e na letra E. Então, eu não posso afirmar aqui referente à letra A e também à letra C. Agora eu tenho que analisar a letra B e a letra D e a letra E. Pronto, negação do todo foi como a gente viu na questão anterior. Negação do todos, ó, a gente sabe lá que é o existe, ou algum, ou pelo menos um. Desde que venha antes aqui do verbo, ó, a negação. Então vai ficar existe, a negação aqui do todo, ó. Negação do todo, isso aqui ele é equivalente ao algum não. O algum não, e esse algum não, eu posso utilizar ele aqui, ó, o algum como sendo o existe, como a questão nos trouxe. Pode ser escrito como sendo o existe. Existe ou pelo menos um, né? Pode vir desse jeito nas questões. Então vou olhar para as alternativas onde tem lá o existe, não. Observa aqui na letra B, tenho aqui o existe e tem um não. Beleza, tá correto. Aqui, ó, na letra E, eu não posso fazer a negação do todo pelo nenhum. E aqui na letra E, ó, na letra D eu não faço pelo nenhum. E aqui eu existe. Mas observa que já faltou, ó, o não. Existe e faltou o não. Então a única resposta aqui, se analisar a última parte, é a letra B. E analisar a negação do nenhum. Negação do nenhum. As regras da negação do nenhum é bem tranquilo, porque para eu negar o quantificador nenhum, isso aqui é equivalente só ao algum. E o algum, a gente sabe que ele pode ser representado também através de um sinônimo para o existe. O existe, pelo menos um, ou há. E aqui, observa que eu tenho o existe. Não coloco nenhuma negação. A negação de nenhuma caneta é azul. Existe caneta que é azul. Então, a única resposta correta é a letra B. Certo, pessoal? Então, chegamos aí ao final desse vídeo. Resolvemos aí bastante questões. Pratique, façam diversas vezes essas questões. Espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo. Bons estudos a todos e nos vemos no próximo vídeo.